Olá, fera. A pergunta dessa questão, ele diz o seguinte, ele pergunta o seguinte: a distância que separa as duas primeiras imagens formadas em A, e a mesma pergunta agora para B. Então repare, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas se eu colocar um espelho de frente para o outro e me colocar aqui no meio como observador, eu vou acabar vendo infinitas imagens, fica aquele corredor de imagens. Mas você vai perceber aqui que a pergunta dele é muito clara, eu não preciso desenhar infinitas imagens, porque esse sistema vai formar infinitas imagens. Vamos lá, vamos com calma. Primeiro, vamos olhar aqui para o espelho B. Se o objeto está a meio metro do espelho B, a primeira imagem que o espelho B forma estará também a meio metro. Então ela vai estar aqui, ó. Eu vou colocar essas imagens em vermelho, ok? Está aqui ela, ó. Essa aqui é a imagem 1 do B, eu vou chamar ela de B1. Ela é a primeira imagem do espelho 1. Beleza, massa. Agora vamos fazer quem vai ser a primeira imagem do espelho A. Se a distância total são 2 metros e aqui é meio metro, a distância do espelho até o objeto, o espelho A, é de 1,5 metro, 1,5 metros. Então a primeira imagem que o A vai formar estará também a 1,5 metro. Está aqui ela, ó. Vou desenhar ela aqui, ó. Estará a 1,5 metro de distância do espelho. Então está aqui. Esse aqui que eu vou desenhar é o que eu vou chamar de A1, a primeira imagem do espelho A. Então até aqui tudo bem, né? Só peguei o objeto, rebati para o lado B e rebati para o lado A. E agora entra a primeira grande ideia da questão, que é o seguinte, ó. Se a gente olhar do ponto de vista do espelho A, ele vai olhar para frente dele, porque a superfície refletora é a da direita, enquanto que a do espelho B é a da esquerda. Então ó, o espelho A ele olha para frente e vê o objeto, já rebateu, mas o espelho A também olha e vê o B1 como se fosse um objeto para ele, certo? O B1 está na frente do espelho A, então ele olha para o B1 e pensa que ele é um objeto. Então o que é que ele faz? Ele acaba rebatendo o B1 para o lado de cá. Beleza? Ótimo, é só pensar, ó, do ponto de vista do espelho A, ele está vendo o objeto O e B1. Então ele vai rebater os dois. O objeto O a gente já rebateu, ó, tá aqui, é o A1. Se a gente olhar agora para o B1, qual é a distância do espelho A até o B1? Está dando 2,5 metros, ok? Ó, do espelho A até o B1 dá 2,5 metros. Então ele vai rebater e vai deixar a outra imagem aqui atrás a 2,5 metros também. Então tá aqui, ó. 2,5 metros para o lado de cá. Até aqui tudo bem? Vou repetir, ó. Do espelho A até B1 dá 2,5 metros. Foque só nisso, espelho A e B1. O espelho A vai rebater ele para lá e vai deixar ele a 2,5 metros para o lado de cá. Essa agora é a segunda imagem que o espelho A forma. Então essa é a segunda imagem do espelho A. Beleza? Ótimo. Só que agora, se a gente voltar para o espelho B, olha do ponto de vista do espelho B. Ele olha para frente dele e vê o objeto e vê A1. E também vê A2, mas vamos focar só nos primeiros, que ele só quer as duas primeiras. Então ó, ele olha para o objeto e rebate já. Ó. Ele olha para o A1 e também rebate. Então vamos descobrir quem é a distância do espelho B até o A1. Vamos lá? Meio com 1,5, 2, 3,5. Então o espelho B ele vai rebater e vai deixar ele a 3,5 metros. Está aqui a segunda imagem do espelho B. Ó. Esse é o B2. Então só repetindo, do ponto de vista do espelho A ele olha para O, para B1 e rebate os dois. Do ponto de vista do espelho B ele olha para O e A1 e rebate os dois também para o lado de cá. Repare que isso vai ficar acontecendo infinitamente, por isso que eu disse no início do vídeo que nesse sistema formam-se infinitas imagens, fica um corredor. Se você for esse observador, você veria um corredor de imagens, porque o A2 também vai rebater para cá, o B2 para lá e por aí vai. Só que a pergunta dele é muito clara, ele pergunta qual é a distância que separa as duas primeiras imagens do A. Ó, a distância que separa elas é essa. Ó. Que distância é essa? Eu vou chamar de DA. E quem é a distância que separa as duas primeiras imagens do B? Essa aqui, ó, DB. Então é um tipo de questão que é praticamente impossível da gente resolver sem um desenho. Eu bato muito nessa tecla com os alunos. Desenhar faz com que tudo fique muito mais claro. Então repare aqui, ó, geometricamente, quem seria esse DA? A distância entre as duas primeiras imagens para o espelho A. Quem seria esse DA? Seria 2,5 menos 1,5.
2,5 menos 1,5 dá 1 metro. Então, essa distância aqui é de 1 metro. Enquanto que a distância que separa as duas primeiras imagens do B é de 3,5 metros menos meio, é de 3 metros. E aí a gente tem essa resposta na letra D de dado. Beleza? Um forte abraço e até a próxima.